A paz do Senhor, queridos. Primeiro eu quero agradecer pelo carinho de vocês, por tantas pessoas estarem aqui se inscrevendo no canal, por saber que eu tenho ajudado a muitos ministérios, muitas tias. Isso me deixa muito feliz. O meu coração fica em festa, fica grato ao Senhor por poder compartilhar com vocês os esboços de pregação que me servem, que um dia me serviram, as inspirações dadas pelo Espírito Santo, porque elas não são minhas, pertencem ao Senhor. Nós trabalhamos para um único Deus, somos servos de um único e tão somente Deus. Então, nada é meu, tudo é nosso. Então, eu fico muito feliz em poder compartilhar com os irmãos as mensagens, por poder agregar, ajudar, somar juntamente com cada ministério. Hoje eu quero deixar para vocês uma pregação missionária. Conta a história de um menino chamado Múcio. Múcio porque ele era como muitos meninos, muitas crianças, muitas pessoas que vivem nesse mundo e precisam ouvir a palavra de Deus. Então vamos contar para as crianças a história desse menino chamado Múcio. Agora, falando de missões, eu particularmente acho que a história de Noé cabe muito bem quando se trata de missões, porque Noé ficou ali pregando a palavra do Senhor, dizendo às pessoas que a chuva ia descer, que aconteceria o dilúvio, para eles se arrependerem, porque Deus ia fechar a porta daquela arca e as pessoas não acreditaram. Então eis aí o exemplo de Noé, que é bem parecido com os dias de hoje que nós estamos vivendo. As pessoas não querem saber de Deus, não querem saber de compromisso com o Senhor. As pessoas só querem saber de festa, de farra. E também eu gosto, para aplicar na área missionária, eu gosto muito também do tema Crianças do Exército de Cristo, porque a gente fala de Efésios 6, onde eles precisam se revestir da armadura espiritual. É uma mensagem que em breve eu vou deixar aqui. Eu ainda não deixei essa mensagem para vocês. Eu tenho que pegar no meu computador, fazer a filmagem, gravar, deixar o passo a passo. Eu ainda vou fazer, prometo. Mas hoje eu vou deixar para vocês a história do menino chamado Múcio, e que as crianças venham aprender com essa história que a luz que existe dentro dela, Jesus Cristo, precisa brilhar. As outras crianças precisam conhecer a Jesus. Então, ensinar as nossas crianças a serem crianças missionárias, crianças que vão falar do amor de Jesus para outras crianças, crianças que vão trazer outras crianças para a casa do Senhor. Nessa mensagem, esse é o nosso foco. Ensinar as crianças que o conhecimento que elas têm da palavra de Deus precisa ser compartilhado, precisa ser dividido. A cura que elas receberam pode curar outras crianças. Vamos ensinar nossas crianças a ser crianças discipuladoras. Amém? Então, se você gostou da mensagem, pode compartilhar, pode sugerir para outros irmãos. Se você estiver precisando de uma pregação específica, se eu tiver condições e tempo de fazer para o irmão, para ajudar, eu também vou fazer. E em breve, queridos, vamos marcar um seminário, porque eu quero ensinar para vocês como eu monto tudo isso, como eu faço essa pregação, como eu monto as pregações, como eu consigo conciliar a Bíblia com as histórias, com a linguagem infantil e a musicalização. Prometo para vocês que tudo que eu souber, tudo que estiver descendo do alto, tudo que Deus estiver me dando, eu vou compartilhar com os irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor e grande beijo da tia Kelly. Como vocês podem ver nas imagens que estão rodando no vídeo, eu já ministrei essa história em várias igrejas, até mesmo em escola. Essa é uma imagem de escola, onde nós conseguimos adequar a mensagem cristã para crianças de um público escolar. Eu estou mostrando para vocês aqui nesse vídeo o recurso, o menino Múcio e os seus acessórios. Ele, a princípio, é um menino normal, onde as pessoas olham para ele e não identificam nada de errado. Assim como acontece nos dias de hoje. Quantas crianças nós temos o contato, convivemos diariamente, olhamos para essa criança e não identificamos nada de errado. Mas se formos analisar mais profundamente, é uma criança que não conhece a Jesus, portanto é uma criança doente. Aí, conforme ele vai se transformando, o pratinho dele vazio, o óculos escuro indicando a cegueira espiritual, a muleta indicando a fraqueza espiritual, a atadura na cabeça indicando que ele também tem uma mente fraca, ele precisa ser instruído pela palavra de Deus, indica também que é uma criança de cabeça fraca. A bola nos pés indica uma prisão espiritual.
esse menino que aparentemente era normal vai se transformar num menino problemático, doente, carente da palavra de Deus. Aqui eu tenho um recurso em espuma, porque como eu já falei para os irmãos, eu não gosto de Eva, porque acaba muito rápido e se a gente dobra ele marca. Então eu mandei fazer um de espuma, que é lindão e é o que eu tenho até hoje. Também tem mais de 5 anos e ele tá assim novinho, muito bonito. Então, como os irmãos podem ver, a ministração começa com a tia Kelly apresentando esse menino. Normalmente, eu apresento esse menino e pergunto para as crianças se elas conseguem ver algo de errado nele. E assim começa a ministração. A triste condição de Múcio. Quando vocês olham para esse menino Múcio, o que vocês acham dele? Alguém pode me dizer se existe algo de errado com esse menino? Sim ou não? É um menino normal, de boa aparência, não é verdade? Ele é como a maioria dos meninos que vocês veem pela rua todos os dias. Talvez esse menino seja um pouco parecido com vocês. Será? E por que será o nome dele é Múcio? Quem pode me dizer? Quem acertar vai ganhar um CD. Esse menino se chama Múcio porque ele é como muitos meninos, como muitas crianças, como muitas pessoas que andam pelo mundo. Ele é um menino igual a todos os outros que vemos por aí. O que vocês até agora não conseguiram ver é a forma como ele realmente é. Na verdade, esse menino não está nada bem. É um menino digno de pena. Vocês podem imaginar o que se passa com ele? Vejam só esse prato. Ele está o quê? Vazio. Pois é, Múcio está com fome há muitos meses e só vive reclamando do seu estômago que não para de roncar de fome. O mais intrigante é que ao seu redor muitas pessoas têm alimento de sobra, mas parece não dar muita importância para ele. Até seus amigos, professores, parentes não estão atentos à fome desse menino. Quando a gente fala da fome, nós estamos nos referindo à fome espiritual, onde muitas pessoas conhecem a palavra de Deus, passam por outras pessoas que não conhecem, se relacionam com outras pessoas que não conhecem, cuidam de crianças que não conhecem a Jesus e não falam de Jesus normalmente no seu dia a dia. Pessoas que têm um alimento e não compartilham esse alimento. Mas Múcio está doente. Como não ficar doente se há meses ele não se alimenta? Ele está desnutrido. Acredite em mim, essa doença é perigosa. Vocês dizem que ele parece estar doente? Olhe bem para ele. Sim, eu sei que nem parece. Mas a doença dele é uma espécie de câncer ou qualquer coisa parecida. É que no começo não dá para perceber, ela está bem escondida lá dentro. E quando começar a aparecer será tarde demais. Pode ser tarde demais. Mas Múcio sabe que está doente e precisa de ajuda, mas ele não sabe para onde ir. O segundo slide vai continuar chamando a atenção para que as crianças possam observar o menino, que aparentemente não tem nada, mas a ausência da palavra de Deus tem deixado ele doente a cada dia. Ele está crescendo desnutrido, sem um alimento espiritual. Então, essa falta de alimento espiritual vai fazer com que ele cresça um ser humano doente, uma espécie de câncer, algo que pode levar ele ao inferno, à morte espiritual. Por muitas e muitas noites ele chora até dormir por causa da situação em que se encontra. Pode ser que a criança não chore, de fato, fisicamente, mas ela sente angústia, ela sente muitas das vezes depressão e os pais não identificam. Tem crianças que sentem vontade de morrer e os pais não estão atentos a isso, estão sendo alimentados pela TV, pelos desenhos, pelas músicas do mundo. Então uma criança
psicologicamente, espiritualmente doente. Mas como se não bastasse a desnutrição, a falta da palavra de Deus, Múcio também está aleijado. Aí nós vamos pegar a muleta e encaixar debaixo do braço do bonequinho, que aparentemente era normal. Agora ele já tem uma muleta, porque sem alimentação adequada, nossos ossos estão fracos e ele está sempre sem forças para caminhar. Sem forças e sem alimentação, ele não consegue raciocinar bem e está perdendo a direção. Uma criança sem alimento, sem um alimento espiritual, ela está à mercê do vento, o vento da moda. Para onde joga, ela vai, porque ela não tem um alicerce, ela não tem discernimento, ela não tem conhecimento da palavra de Deus. E isso não é tudo. Múcio está cego. Múcio está cego. Aí nós vamos colocar o óculos em seu rosto. Ele agora está de muleta e já está cego. Múcio não pode ver o caminho ao seu redor e está sempre sem auxílio. Não há ninguém para guiá-lo. Vai tateando a escuridão e na ignorância dos buracos que estão adiante. As pessoas passam apressadas e ainda balançam a cabeça dizendo assim: "Ah, mas que menino!" É justamente o que acontece quando a gente pega uma criança malcriada, rebelde, sem educação. A gente balança a cabeça e fala: "Que menino mal educado." Mas às vezes é uma criança que precisa de amor, precisa de abraço, de carinho, de compreensão. É uma criança que traz consigo uma bagagem espiritual, que traz influências de sua família. Então a Bíblia já fala que nós não estamos lidando com a carne ou com sangue, mas é contra demônios, é contra o mundo espiritual, contra principados e potestades. Então com a criança não é diferente. Vemos uma criança problemática e a gente balança a cabeça: "Ai, mas que menino." É bem por aí. E vocês sabiam que Múcio também é escravo? Eita! Aí a gente pega a corrente, né, aquela bola pesada, a corrente, e amarra os pés de Múcio. E vamos explicar assim: ele está nas garras de um Senhor sem piedade, que controla a sua vida. Ele é prisioneiro contra a sua vontade. Muitas das vezes já até pensou em fugir. Mas para onde iria? Onde poderia encontrar refúgio? Nem ele mesmo consegue se lembrar de quando foi que caiu nas garras deste terrível Senhor. Nem consegue ver uma forma de escapar. O pior de tudo é que Múcio já está condenado à morte. Embora não saiba, a pena de morte já foi decretada em sua vida. E acreditem ou não, Múcio não vive na China, não vive na Índia ou em qualquer outro país estrangeiro, mas bem aqui na nossa cidade, na nossa rua, ao nosso lado, na sua casa, na sua rua. Muitos Múcios estão bem pertinho de nós. Então, explicando para vocês que Múcio é uma palavra espanhola e significa muitos. E representa as milhares e milhares de crianças e meninos e meninas do Brasil. Muitos estão pertinho de nós, amigos da escola, como eu já disse, os nossos vizinhos, primos, irmãos. Eles estão morrendo de fome por falta do pão da vida e morrendo de sede por falta da água da vida que nós temos. Doentes e aleijados pelo pecado, cegos e escravos por Satanás e condenados ao castigo eterno. Isso está na Bíblia, em João 3, versículo 18. Olhem bem para ele agora. Ele é uma criança e precisa ser instruído. Precisa de alguém que lhe diga o que fazer. Mas por ter aprendido tantas coisas pelas ruas, abandonado à própria sorte, agora a sociedade diz que ele é um elemento perigoso. Não deveria estar solto, mas em uma instituição. Acima de tudo, dizem que ele é o próprio culpado pela sua situação. Amados, essa é a nossa realidade. O presídio está cheio. Os presidiários foram crianças. As crianças de morro de favela já portam armas, praticam sexo, usam drogas. São crianças que estão sendo alimentadas pelo meio em que elas vivem.
e vão crescer sendo chamados de mau elemento. O que nós como igreja estamos fazendo? O pior de tudo é que muito está condenado à morte. Sabemos disso, que criança, adulto, adolescente que não aceita Jesus no coração, ele está condenado à morte. Muitas e muitas e muitas crianças não frequentam qualquer escola dominical ou igreja e estão completamente fora do alcance do evangelho. Não sabem, não têm noção do que é Jesus, do que é ser obediente à palavra de Deus, do que é céu, inferno, salvação. Ouviram falar de longe, mas por serem crianças e estarem vivendo ali naquele meio, naquele antro de pecado, as pessoas não param para dar atenção a essas crianças, porque são crianças. Muitos até vão à escola dominical, estão sempre na igreja, mas ainda não conhecem a voz de Deus e estão na mesma situação de Múcio. Pois não leem a Bíblia, não oram, não falam de Deus, às vezes por causa do testemunho. Ninguém nem sabe que ele é um servo de Deus. Quando eu escrevi isso nesse slide, eu me referi às crianças, filhos de crentes. Muitos filhos de crente, muitos dos nossos filhos, os meus filhos, eu falo dos filhos dos crentes, estão na igreja, ouvem a palavra de Deus, estão na igreja domingo após domingo, mas não conhecem a Deus. Não conhecem a Deus, não têm intimidade com Deus, não reconhecem a voz do Senhor. Como eu já falei, já contei a história de Samuel. Quando Samuel escutou 3 vezes Deus o chamando, ele foi a Eli. E na verdade isso indica que Samuel não conhecia a voz de Deus, embora estivesse ali, convivendo todos os dias com Eli na casa de Deus. Então tem crianças, nossos filhos, que não conhecem a voz de Deus, não dão testemunho de crente, não falam de Jesus. Estão também na condição de Múcio. Crianças que estão na igreja, mas não se alimentam da palavra do Senhor, também estão passando fome. E Deus levantou você, evangelista de criança, tios e tias que dão aula nas classinhas, preletores que vão pelas igrejas, que viajam, que fazem cursos, quem canta, quem ora, quem intercede, quem ministra, quem organiza, quem está coordenando. Deus nos levantou para ir ao encontro dessa necessidade de levar o evangelho a muitas crianças que não foram alcançadas. Queridos, vamos sair de dentro da igreja. Não vamos só trabalhar com as crianças que estão dentro da nossa igreja. Vamos trabalhar com as crianças que não conhecem a Jesus. Eu vou deixar nessa ministração alguns versículos de referência. Vou deixar louvores para serem utilizados. Vamos usar aquela canção, Minha Pequena Luz, Vou Deixar Brilhar. Apaga a luz da igreja, liga as lanternas e mostre para as crianças que elas são a luz em meio à escuridão. Vamos cantar para o mundo ouvir que a nossa luz ela vai brilhar. Vamos encher a igreja de crianças que não conhecem Jesus, de crianças de comunidade, crianças que vão trazer sua família, crianças que vão trazer outras crianças. Vamos formar discípulos de Cristo, pequenos missionários, uma geração eleita, crianças que vão fazer a diferença nessa geração. Queria deixar mais uma pequena sugestão aqui para vocês que vão utilizar essa ministração. O Múcio pode ser uma criança de verdade, pode ser um menino. Um menino que vai botar um óculos escuro, que vai utilizar uma bengala, que vai colocar uma atadura na cabeça. No final ele vai ficar um menino doente. Não precisa ser exatamente um recurso visual. Pode ser um menino de verdade, para que as crianças possam depois tirar foto com ele e se comprometer, levantar as mãos ali e se comprometer que elas vão falar de Jesus para todos os meninos mútuos que existem por aí. Mais uma dica para essa linda ministração. Beijo. Amiguinhos, vamos contar pra todo mundo que Jesus é muito